Neste capítulo, vemos Jesus ainda no Templo de Jerusalém ensinando. No meio do povo estavam os principais sacerdotes, os fariseus e os anciãos. E mais uma vez ele proferiu uma parábola, desta vez sobre uma festa de casamento real. Na cultura judaica da época, os grandes eventos sociais seguiam um protocolo rigoroso. As pessoas eram convidadas com antecedência, mas o horário exato dependia de quando os preparativos terminavam. No dia da festa, o anfitrião enviava seus mensageiros para avisar que tudo estava pronto e que todos podiam ir. Recusar o segundo chamado depois de ter aceitado o primeiro convite era um insulto público gravíssimo. No caso dessa parábola, era um convite para o casamento de um príncipe. Quando tudo estava pronto, o rei enviou seus servos para chamar os convidados que já tinham recebido o convite com antecedência. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servos, insistindo, porque realmente queria que todos os convidados comparecessem. Mas eles mais uma vez se recusaram. Uns preferiram cuidar dos seus negócios, enquanto outros maltrataram e mataram os mensageiros. Ao usar esse exemplo, Jesus expôs a rebeldia dos líderes de Israel. Eles haviam aceitado o primeiro convite de Deus ao receber a lei de Moisés. E então, a parábola mostra que o rei enviou seus servos em duas etapas para confirmar a presença dos convidados. A primeira leva de servos, os profetas, foi ignorada. A segunda leva, como João Batista e os apóstolos, já trazia a mensagem definitiva. O banquete já estava pronto, porque o noivo, o próprio Jesus, havia chegado. Recusar esse chamado final, após terem aceitado o primeiro convite, era um ato de hostilidade e traição espiritual. Aqueles que se consideravam os convidados de honra de Deus provaram ser seus maiores inimigos, pois não apenas desprezaram o convite, como maltrataram e mataram os mensageiros. A parábola continua dizendo que o rei ficou indignado, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Depois, mandou seus servos buscarem qualquer pessoa pelas estradas, aqueles que nunca imaginaram receber um convite real, fossem bons ou maus. E assim, a sala do banquete ficou cheia de convidados. Isso nos ensina que a graça de Deus alcança os marginalizados, os indignos e aqueles que não têm nada a oferecer em troca, exceto sua presença. Isso revela que a condição para o banquete não é ser bom ou perfeito. O convite é um chamado à aceitação e ao reconhecimento de que a provisão já foi feita. No reino, sentar-se à mesa é um ato de fé na generosidade do rei, que oferece lugar aos indignos por pura graça. Ao entrar no salão, o rei notou um homem que não trazia veste nupcial. Embora alguns comentaristas defendam a ideia de que era costume do anfitrião nobre fornecer as vestimentas aos convidados, não há evidências dessa prática nos dias de Jesus. No entanto, o ponto central da parábola permanece inalterado. A vestimenta simbolizava a preparação e o respeito. A cultura da época exigia que qualquer pessoa fizesse o seu melhor para honrar um anfitrião, especialmente um rei. Entrar de qualquer jeito era um sinal de desprezo. Quando o rei confrontou aquele homem intruso, ele ficou calado. Isso provou que sua falta de traje não foi por necessidade, mas por descaso deliberado. O homem sem a roupa nupcial representa aqueles que querem o reino, mas se recusam a ser transformados por ele. Aquele homem sofreu um destino terrível. A expressão choro e ranger de dentes deixava claro para os ouvintes de Jesus que aquele homem não estaria apenas triste, mas desesperado por ter estado tão perto da glória do rei e ter perdido tudo por negligência própria. Era o lamento de quem percebeu tarde demais que sua autossuficiência o arruinou.
O povo de Israel eram os convidados originais, mas eles estavam rejeitando o Messias. Por isso, o privilégio de estar no reino seria estendido a todos os gentios. Muitos ouvem o chamado, mas o rei escolhe para permanecer à sua mesa apenas aqueles que levam a sério a honra da sua presença. Nos versículos 15 a 22, vemos uma aliança bizarra entre inimigos políticos: os fariseus, que eram nacionalistas religiosos, e os herodianos. Os herodianos eram um grupo político e social da Judéia que acreditava que a melhor forma de Israel sobreviver era cooperando com Roma e mantendo a dinastia de Herodes no poder. Os dois grupos rivais, agora unidos, abordaram Jesus com uma lisonja falsa, chamando-o de mestre verdadeiro e de imparcial, para depois lançar uma pergunta capciosa: é lícito pagar tributo a César ou não? César era o título oficial dos imperadores romanos. Na época de Jesus, o imperador era Tibério César. Se Jesus respondesse sim à pergunta deles, seria visto pelo povo como um traidor de Israel. Se ele dissesse não, seria denunciado aos romanos como um rebelde político. Jesus, percebendo a malícia deles, os chamou de hipócritas e pediu para ver a moeda do imposto. Essa moeda era uma moeda específica, o denário romano de prata. A escolha dessa moeda era o que tornava a armadilha tão perigosa. Cada indivíduo judeu deveria pagar imposto anualmente. Esse imposto tinha que ser pago obrigatoriamente com o denário romano. Não era permitido usar as moedas judaicas. Para um judeu piedoso, segurar um denário era tocar em algo ofensivo. Primeiro, porque trazia a imagem do rosto do imperador Tibério César, e isso violava o mandamento de não fazer imagens de escultura. E também por causa da inscrição da moeda. Na frente estava escrito Tibério César, filho do divino Augusto. E no verso estava escrito Pontifex Maximus, que significava sumo sacerdote. Para os judeus, a moeda era uma propaganda pagã que afirmava que o imperador era filho de um deus e o líder religioso supremo. Ao apresentarem a moeda a Jesus, ele perguntou de quem era a imagem e a inscrição na moeda. Quando responderam de César, Jesus proferiu a frase histórica: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, como não tinham mais o que argumentar, foram embora. Com sua sábia resposta, Jesus mostrou que nós devemos cumprir nossos deveres como cidadãos do nosso país. Naquele mesmo dia, os saduceus, um grupo de elite sacerdotal que não acreditava na ressurreição, vieram até Jesus. Eles fizeram uma pergunta baseada na lei do levirato. A lei do levirato determinava que se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria se casar com a viúva para dar continuidade à linhagem do falecido. Os saduceus propuseram um dilema hipotético sobre uma mulher que se casou sucessivamente com 7 irmãos que morreram sem deixar filhos. A pergunta deles era sarcástica: na ressurreição, de qual dos 7 ela seria esposa? Jesus respondeu identificando que o ceticismo deles vinha de 2 falhas fundamentais. Primeiro, o desconhecimento das Escrituras. Eles liam as leis, mas não entendiam que Deus, ao se declarar Deus de Abraão, Isaque e Jacó, confirmava que eles continuavam vivos para ele, provando assim a ressurreição. A outra falha era o desconhecimento do poder de Deus. Os saduceus limitavam o céu à lógica da terra. Jesus mostrou que a vida após a morte é diferente das relações humanas comuns. No céu não haverá casamento, pois seremos como os anjos de Deus, que são seres de uma natureza espiritual diferente. Aquela resposta de Jesus deixou as multidões maravilhadas. Mas aqueles líderes religiosos não desistiam. Quando os fariseus ouviram que Jesus tinha silenciado os saduceus, se reuniram e tentaram mais uma vez envergonhá-lo. E um deles, intérprete da lei, perguntou a Jesus qual era o grande mandamento na lei.
Naquela época, os judeus haviam contabilizado 613 mandamentos na Torá, ou Pentateuco. Havia um debate intenso sobre quais eram os maiores, ou os mais importantes, e os menores, os menos importantes, que, segundo eles, poderiam ser negligenciados ou violados com pouca ou nenhuma culpa. Ao pedirem a Jesus que escolhesse o grande mandamento, esperavam fazê-lo demonstrar negligência em outra área da lei. Jesus não teve dificuldade em responder. Em vez de promover um mandamento em detrimento de outro, ele definiu a lei em seus princípios mais básicos: amar a Deus e amar ao próximo. Enquanto os fariseus estavam ali reunidos, antes que pudessem pensar em outra pergunta para colocá-lo à prova, Jesus lhes fez uma pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: de Davi. A expressão filho de Davi é um dos grandes títulos do Messias no Antigo Testamento, baseado na aliança que Deus fez com o rei Davi. Ele identifica o Messias, ou o Cristo, como descendente escolhido da linhagem real de Davi. Jesus então citou um salmo de Davi e questionou: se o Messias é apenas um filho ou descendência de Davi, por que Davi o chama de meu Senhor? Os fariseus estavam parcialmente certos ao dizer que o Messias era filho de Davi, mas não tinham uma compreensão completa de quem era o Messias. Ele não apenas era o filho de Davi, como uma referência à sua humanidade, mas também o Senhor de Davi, uma referência à sua divindade. Jesus provou que os líderes religiosos conheciam a letra da lei, mas não reconheciam a identidade do próprio Deus que estava ali, diante deles. Essa explicação simples e brilhante das Escrituras, feitas por Jesus, colocou os fariseus na defensiva. Eles e os outros grupos tentaram encurralar Jesus e envergonhá-lo diante dos peregrinos da Páscoa que lotavam Jerusalém e o ouviam ensinar. No entanto, ele estabeleceu sua autoridade absoluta sobre todos eles: herodianos, saduceus, escribas e fariseus. Todos saíram envergonhados. A partir daquele dia, ninguém mais ousou questionar Jesus. No entanto, seus inimigos recorreriam a outra forma de derrubá-lo, através da traição e da violência. Mas Jesus não se intimidou, continuou falando às multidões e, sem rodeios, passou a denunciar abertamente a hipocrisia dos escribas e fariseus. Esse desabafo de Jesus será o nosso assunto de amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!